Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, 6 de setembro. O Jornal da TV Tati está no ar. Veja o que é destaque na noite de hoje. Preço da gasolina. Aumento de quase 7% nos últimos meses compromete o orçamento dos brasileiros. Defesa Civil emite novo alerta para queimadas no Vale do Paraíba. Veja os cuidados para evitar fogo em vegetação. E casos de Covid-19 voltam a aumentar no estado de São Paulo. Em São José, crescimento foi de mais de 200% em agosto. O Jornal da TV Tati está no ar. Se você é o tipo de pessoa que precisa usar o carro todo dia, deve ter percebido quanto o preço da gasolina subiu nos últimos meses. Esse aumento compromete o orçamento no final do mês. O Rodrigo depende do dinheiro do trabalho como motorista de aplicativo, mas por causa da alta nos preços dos combustíveis, está difícil rodar com o carro. Hoje o combustível ele representa mais do que 60% do meu custo hoje trabalhando com aplicativo hoje em São José, né? Então fica muito difícil. Cada aumento que tem é uma diminuição na nossa renda hoje, né? E fica muito pesado no final do mês, né? Isso não conta, mas hoje o mercado sobe todos os dias, tudo está subindo e o nosso aplicativo, infelizmente, o valor é muito pequeno, né? Então acaba impactando pesado nas receitas hoje. De acordo com a FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, nos últimos 12 meses o preço de todos os combustíveis subiu. O etanol teve o maior aumento, 12%. O diesel registrou acréscimo de quase 8%, ficando na segunda posição. A gasolina beira os 7% de aumento, ficando em terceiro. E, por fim, o GNV foi o que sofreu menor reajuste, com pouco mais de 2%. Pensando em economizar e continuar rodando, o Rodrigo instalou o GNV no carro e, por isso, ainda continua fazendo as corridas. Hoje eu trabalho só com aplicativo e eu fui obrigado a colocar o GNV, né? Para que reduzisse esse custo do combustível líquido, porque se eu fosse só no combustível líquido, hoje eu não conseguiria trabalhar mais com os valores das corridas hoje. Né, porque há uma diferença aí de 25 centavos de quilômetro, né, usando gás e usando combustível líquido. É uma quantidade muito grande de valor, né? Quando você põe isso mensalmente, é muito grande, né? E não tem como fugir. O preço alto dos combustíveis tem impactado na renda das famílias brasileiras e pesado no bolso no fim do mês. Segundo a pesquisa da FIPE, para encher um tanque de 55 litros, 6,3% da renda mensal familiar é comprometida. O problema de quando o preço da gasolina aumenta é que é um gasto essencial para o brasileiro. Muitas pessoas precisam da gasolina para trabalhar. Então não tem como simplesmente só cortar o gasto da gasolina. Então o que a gente precisa fazer logo de cara é reduzir alguns custos da nossa vida que não são essenciais. Porque se eu reduzir a gasolina, eu trabalho menos e faço menos dinheiro. Então esse não é um gasto para se cortar agora. Então eu preciso também me planejar financeiramente para conseguir fazer sobrar mais para que tenha algum retorno financeiro. Então não adianta simplesmente eu trabalhar só para pagar as contas. Eu preciso criar um planejamento para fazer mais dinheiro no qual, mesmo que o preço da gasolina aumente, eu consiga ainda ter retorno. O Maurício trabalha como motoboy há mais de 2 anos e precisa estar sempre com o tanque cheio. Aí já viu como ficam as contas no final do mês, né? Pesa no bolso. O lucro que eu tinha praticamente aí numa entrega acaba diminuindo bastante. Acabo tendo que falar para os nossos clientes, né, que cobrar um pouco mais para tentar manter o nosso sustento ali no nosso familiar. Para este educador financeiro, é importante ter controle dos gastos e cuidar bem do dinheiro para tentar amenizar esse impacto, já que os preços não vão parar de subir. E muita gente acha que é só cortar os gastos. Só que cortar o gasto não enriquece ninguém. Você pode até economizar em algumas coisas, mas você precisa alinhar uma estratégia que eu sempre falo que é o CIF com C, que é controlar, investir e fazer mais dinheiro. Se eu só controlar meu dinheiro, não adianta nada. Eu vou trabalhar, pagar a conta e não vou sair do lugar. Se eu investir sem controlar, também não adianta, porque como a vida está descontrolada, qualquer dinheiro que eu juntar, daqui a pouco eu vou ter que tirar do investimento. E se eu fizer mais dinheiro sem controlar e sem investir, é o pior dos casos, porque muitas pessoas que recebem salários mais altos não têm o controle financeiro, aí o banco libera vários créditos, ela se enrola cada vez mais com dívidas e daí ela acaba se prejudicando. Então a gente precisa alinhar esses 3 pontos de controlar, investir e fazer mais. Se eu alinho esses 3 pontos, é impossível eu não conseguir enriquecer. E aí eu acabo não me preocupando mais com o aumento das coisas. E aí? Qual que é a solução para isso?
É orar a Deus e pedir para que dê para pagar tudo, né? Às vezes, brincando, tem que fazer aquele sorteio, né? Para ver o que paga primeiro, mas a gente sempre vai dando um jeito, né? Ficando mais horas na rua, se expondo mais, né? Sendo que a gente, menos tempo, poderia fazer um trabalho bem feito, né? Para ajudar a população com um transporte bacana e, infelizmente, a gente talvez tenha até que parar por causa desses motivos. É difícil, né? E agora sim, gente, uma notícia boa. O Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de tudo que é produzido aqui no país, cresceu 1,4% no segundo trimestre desse ano, mais do que o esperado. Para a roda da economia não emperrar, todos os ingredientes têm que estar na medida certa. Se algum deles faltar, é preciso encontrar um substituto que não deixe a receita desandar. Sem equilíbrio não tem um bolo tão perfeito, né? Foi assim que, mesmo com o desempenho negativo da agropecuária, o PIB surpreendeu no segundo trimestre. É que a indústria e o setor de serviços vieram fortes no período. Quanto mais o dinheiro gira na economia, maior o PIB. Se as pessoas fazem mais refeições fora de casa, por exemplo, aumenta a demanda por energia elétrica, água, alimentos e mão de obra nos restaurantes. Isso faz com que as indústrias também produzam mais. A soma de todos os serviços, bens e produtos gerados no país forma o Produto Interno Bruto, que há 12 trimestres seguidos vem registrando crescimento. De abril a junho, o PIB cresceu 1,4% na comparação com os 3 primeiros meses do ano. O avanço foi ainda maior em relação ao mesmo período de 2023, aumento de 3,3%. Na indústria, chamaram a atenção os resultados da construção civil e as atividades de eletricidade e gás, água e esgoto. Essa mudança climática, a gente um dia está com ar-condicionado, no outro está desligado, daqui a pouco está com ele ligado novamente. Já o comércio e as atividades financeiras e de seguros alavancaram os serviços. As lojas estão bem mais cheias, o povo comprando. O IBGE, que calcula o PIB, detectou um aumento no consumo das famílias por vários motivos. As condições boas do mercado de trabalho, os juros um pouco mais baixos, né? O aumento do crédito, especialmente voltado para as famílias, e os programas também governamentais de transferência de renda. O resultado surpreendeu até o governo. Agora nós vamos provavelmente reestimar o PIB para o ano, que deve, pela força com que ele vem se desenvolvendo, deve superar aí 2,7, 2,8, e há instituições que já estão projetando um PIB superior a 3. O presidente Lula comentou que o crescimento se soma ao aumento dos empregos, o consumo das famílias e melhor qualidade de vida. Esta economista da FGV IBRE acredita que o PIB deverá continuar crescendo, mas em patamares menores. Igual o que a gente está vendo agora é muito difícil. Isso porque a gente teve uma parada com relação ao corte dos juros. Para o segundo semestre, a expectativa é de desaceleração do crescimento, não necessariamente uma taxa negativa. Intervalo, e no próximo bloco a gente vai falar de um novo alerta da Defesa Civil para queimadas aqui na nossa região. Fica aí que daqui a pouco a gente volta. O final de semana deve ser de tempo abafado e nublado na região. Vamos de previsão do tempo para esse sábado. Vamos lá? A gente começa aqui então falando de Taubaté. Teremos máxima de 36 graus e mínima de 16. Em São José dos Campos também um dia nublado, máxima de 35 e mínima de 15. Em Ubatuba, talvez de praia, hein? Máxima de 33 e mínima de 17 graus. Em São Bento do Sapucaí, na Serra, a máxima deve ficar em 19 e a mínima em 15 graus. E, gente, a Defesa Civil do Estado emitiu um novo alerta para a possibilidade de queimadas no Vale do Paraíba e região. O risco elevado para incêndios segue pelo menos até terça-feira da semana que vem. A Defesa Civil emitiu esse alerta porque o tempo vai continuar bastante seco. Na região do Vale do Paraíba, a gente tem condição para temperaturas máximas na faixa dos 33 graus e a umidade do ar pode ficar abaixo dos 30%, né, o que é considerado um cenário crítico. Nós tivemos a entrada de uma frente fria que atuou no estado entre ontem e hoje, mas ela já se afasta e a partir de amanhã o tempo volta a ficar seco, volta a ficar quente
em todo o Vale do Paraíba. Porque o nosso mapa de risco de incêndio, ele aponta para um risco em potencial para queimadas. E quando a gente observa o mapa, a gente percebe que, ao fazer o cruzamento de informações como previsão de chuva, umidade do ar, temperatura, velocidade do vento, o risco para queimadas fica muito alto. Lembrando que a emergência é o nível mais alto que a gente tem dentro desse sistema. Por isso, todo o cuidado, toda a atenção redobrada para a região, para nós não termos focos de incêndio nas cidades do Vale do Paraíba. A gente precisa lembrar que a maioria desses focos tem origem em ação humana, e a maioria deles são bitucas de cigarro nas margens da rodovia, queima de lixo, limpeza do terreno utilizando fogo, balão, soltura de balão. Tudo isso pode colocar em risco a natureza e iniciar um incêndio. Por isso a gente pede para a população não fazer esse tipo de prática, principalmente agora, que o tempo está muito seco e qualquer pequeno ponto de foco de queimada pode se alastrar muito rápido e virar um grande foco de incêndio. Tomar cuidado, não entrar de maneira nenhuma numa área de incêndio, porque é muito perigoso, se afastar do local e ligar para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo número 193. O governo de São Paulo anunciou verba de 5,9 milhões de reais para o combate de incêndio em mata. Essa notícia está no nosso site, o thmais.com.br/vale. Esse recurso deve ser destinado ao uso de aeronaves nas principais cidades atingidas por grandes queimadas, principalmente em locais de difícil acesso. Mais uma pausa. No próximo bloco, a gente volta a falar de economia, desta vez sobre o endividamento de famílias. Fica aí que a gente já volta. A gente volta a falar de economia. O endividamento das famílias caiu pelo segundo mês consecutivo. De acordo com uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o número de pessoas com dívidas caiu em 5% em agosto. Uma cautela maior das famílias com relação ao uso do crédito. A gente conversou com economistas sobre isso. Vamos ver. A redução do endividamento, ela vai de encontro com um consumo mais responsável, né? E pode ir de encontro até com um consumo menor. E o PIB ele está atrelado a um crescimento, né, de consumo de bens e serviços, porque se as pessoas consomem mais, automaticamente o PIB tende a aumentar. Então, assim, baseado nessa informação que eu trouxe, tudo indica que as pessoas estão tendo um consumo mais consciente e tendo também oportunidade de venda para estar consumindo mais, né? Com a taxa de juros que a gente está hoje e com o aumento de empregabilidade, está fazendo com que exista mais consumo, em contrapartida o PIB está aumentando. E até o momento, as pessoas que estão consumindo estão arcando com as suas despesas. Então, por enquanto, está tudo convergindo de maneira positiva, né? Mas fica o alerta para esse nosso final de ano, onde serão muitos os assédios, né, como é comum nas festas, para que as pessoas possam manter essa responsabilidade e não dar um passo maior do que a perna, né? E assim o PIB poder crescer, mas crescer de maneira, né, talvez não muito exorbitante, porque isso pode ser um sinal aí de um consumo além do normal, gerando dívidas futuras que podem prejudicar aí o orçamento das famílias no nosso próximo ano. Agora a gente muda de assunto para falar de saúde, porque os casos de Covid-19 voltaram a aumentar no estado de São Paulo. A informação foi divulgada pela Fiocruz nesta semana. Das síndromes respiratórias agudas graves, a Covid-19 foi responsável por quase 30% dos casos no mês de agosto. Em São José, maior cidade da região, os casos da doença também aumentaram no último mês. De acordo com a Secretaria de Saúde, em agosto foram 322 casos, 200% a mais do que em julho. Acho que tem relação com o estado mais populoso e ainda tem relação com o clima também, que a gente tem essa variação de instabilidade e aí é mais transmissível nesse período. Então a gente tem
o tempo, que ainda está instável. A gente tem, assim, favorece mais a replicação do vírus, né? Até a transmissão dele, que é uma transmissão muito fácil. A gente tem novas cepas circulantes, então, assim, tem as vacinas que a gente já tomou, mas agora as novas cepas, nem todo mundo vai responder às vacinas anteriores e ainda tem muita população não vacinada. As vacinas, de um modo geral, elas vão fazer com que a gente diminua a mortalidade, o risco de hospitalização e a gravidade da doença, mas ela não consegue impedir com que o vírus ele se manifeste no paciente e tenha sintomas. Embora a gente tenha assim, um quadro mais leve, são poucos casos de complicação, né, o paciente ir para o hospital, ser internado, mas esse risco de contaminar e desenvolver a doença ainda tem, mesmo os pacientes já vacinados. A gente ainda tem, assim, diante desses casos, né, de estar aumentando, as restrições de como lavar as mãos, manter máscara nos pacientes sintomáticos que ainda estão doentes, deixar tudo bem arejado nas escolas, deixar as janelas abertas. Então, essas medidas ainda são importantes para a gente quebrar esse ciclo de transmissão. Não dá para descuidar, né, gente? E, para terminar o jornal de hoje, a gente fala de cursos na Escola de Artes Fego Camargo, em Taubaté. São 300 vagas. Então, mais de 300 vagas, é aberto ao público em geral de Taubaté. Não tem limite de idade, mas tem limite para entrar. A criança tem que ter 7 anos, é a partir de 7 anos. Os cursos são artes visuais, canto, dança, teatro e música. A música é inserido canto, né, junto com canto também, e instrumento musical. E as crianças iniciam com musicalização infantil. Geralmente não precisa ter experiência. Eu tenho vontade de fazer artes visuais, por exemplo. Nunca fiz nenhuma aula sobre isso. No teste, os professores verificam as habilidades dos alunos. Em música, nunca toquei piano, não tem problema. No ato da inscrição, a gente pede que quem faça a inscrição, que leia atentamente o edital, porque no edital explica, né? Você tem inscrição para quem tem já habilidade, já conhecimento, e para quem não tem. Então, o teste é um pouquinho diferenciado. Mas eu vou ser prejudicado por não ter já esse conhecimento? Não vai. Nós temos muitos alunos aqui que iniciam sem conhecimento nenhum e saem super bacanas daqui. A inscrição é somente online. Tem que acessar o site de Taubaté, né, que é o taubaté.sp.gov.br/novo/fego. Se entrar nesse link, já cai direto no edital e na inscrição. A gente pede que antes de entrar na inscrição, que leia o edital. Fim do jornal de hoje, de mais uma semana. Muito obrigada pela sua companhia. Agora você fica com mais notícias no SBT Brasil e segunda-feira a gente se encontra. Um bom final de semana, um beijo, tchau, tchau.